na bola ganhou a posição para jogar do lado desse novo centroavante que é o Vitor Roque. O Pedro vinha na fase ruim, perdendo gols contra o Vasco, contra os Estudiantes nos 2 jogos, os gols importantes contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, gols que o cara como ele não costuma perder. E um pouco displicente em alguns lances. Dessa vez jogou sério, mesmo assim, andou fazendo uma gracinha lá quando estava 1-0, perdendo uma bola no campo de ataque, que proporcionou um ataque do Botafogo. Se esse gol ali, nós estaríamos falando sobre isso, o jogo poderia ter mudado. Mas, enfim, foi uma boa atuação e acho que no domingo o Felipe tem que repetir o que ele fez na preparação para esse jogo, contra um adversário diferente, mas com mais jogadores à sua disposição. Muito bem, e com o Pedro, muito provavelmente. O Danilo Lavieri, uma informação. Titular. Oi? Vai jogar, claro. Uma informação importante para você. Audiência brutal? Passamos já. Ah, é? Passamos, já estamos 20% a mais da audiência brutal, já. Demoramos um pouquinho, mas vamos lá. Não, tá ótimo. Agora, Danilo, a pergunta para você é a inversa. O Palmeiras, o que o Palmeiras tem que fazer? Tem uma questão sobre a melhor maneira de se defender contra o Flamengo é impedir que o Flamengo fique com a bola. É uma boa dúvida, porque em todos os últimos jogos, Palmeiras e Flamengo, a gente via o Flamengo no momento claramente melhor, variava um pouquinho entre um jogo e outro, mas sempre o Flamengo estava no momento melhor. Dessa vez, acho que o Palmeiras chega um pouquinho melhor, para uma sequência melhor, com uma grande fase do seu ataque. A questão é que o Palmeiras vai enfrentar o desafio da melhor defesa do campeonato, né? Então, temos o desafio de a melhor defesa enfrentar um ataque que não enfrentou até agora, mas esse aí serve para o Palmeiras também, né? O Palmeiras não enfrentou uma defesa tão segura quanto a do Flamengo até aqui, neste momento de muitas goleadas. Eu tenho para mim que o Abel não vai simplesmente repetir o time, eu acho que ele vai fazer alguma mudança, de repente pôr o Andréas aberto pela direita, tirando o Veiga do time, reforçando o meio de campo, jogando com Martínez e Aníbal, jogando com Aníbal e Bruno Fux, porque foi a grande surpresa dos últimos jogos aí, jogando muito bem. Eu acho que alguma coisa diferente ele vai fazer, ele não vai simplesmente repetir o que tem sido feito nas últimas partidas. De repente entrar com o Alan, porque eu acho que a grande lacuna aí desse time é o que ele vai fazer no lugar do Veiga. Eu não vejo o Veiga preparado para uma partida como foi contra o Flamengo. O Veiga vem dando pequenos sinais, vem melhorando, mas não tem condição para mim de jogar esse Palmeiras e Flamengo, porque mostrou no primeiro tempo do Palmeiras e São Paulo que num jogo um pouco mais pegado, um pouco mais intenso, não consegue responder. Foi o que aconteceu com o Veiga no Palmeiras e São Paulo. O Veiga foi bem contra o Juventude, foi bem agora nessa última partida contra o Bragantino, mas eu acho que num jogo desse nível o Abel vai acabar arranjando outra solução. Então eu tenho essa dúvida de como ele vai montar o time. E a dúvida da postura, né? Porque nos últimos jogos, todas as vezes que o Palmeiras enfrentava o Flamengo, o Abel colocava o Palmeiras com o bumbum na parede, para só marcar, para jogar fechado. Dessa vez, eu acho que o Palmeiras tem capacidade de tentar ofender o Flamengo, de repente marcar numa pressão alta, tentar sair, atrapalhar a saída de bola. A postura do Abel é algo que me deixa bastante curioso até domingo, 4 horas da tarde, porque realmente o Palmeiras vive um momento que consegue massacrar os adversários na saída de bola, uma pressão muito rápida, recupera rápido a bola quando perde. Quero saber como ele vai agir contra o Flamengo. Até porque, vamos combinar que o empate fica melhor para o Palmeiras. Não que acabe o campeonato para o Flamengo. Não é isso que eu estou falando. Mas o empate para o Palmeiras é melhor do que para o Flamengo. Sem dúvida. Então, no final, eu acho que o Flamengo vai ter que se expor um pouquinho mais do que o Palmeiras. Muito bem, Arnaldo. E você? O que você acha? Qual é a sua projeção para esse jogo? De lado a lado. Bom, eu acho que vai ser um grande jogo, não vai ser a manchete do Danilo. não vamos nos frustrar. Mesmo que seja aquele jogo disputa por palmo de terreno e não seja um espetáculo de muitos gols e tudo mais. Eu acho que tem essa situação que os números colocam antes de a gente discutir os técnicos, os jogadores, né? Dessa solidez defensiva do Flamengo impressionante, né? 13 gols sofridos em 27 partidas, ou seja, é muito difícil vazar o Flamengo, mas o ataque do Palmeiras chegou ao nível do ataque do Flamengo, né? Pode ser representado pela dupla aí, cada dupla na sua enquete aí, Pedro Arrascaeta, ou Vitor Roque e Flaco Lopes, e hoje talvez até o poderio ofensivo do Palmeiras seja maior que o do Flamengo. Isso é impressionante, né? A goleada que o Mauro lembrou do Flamengo sobre o Vitória, 8, o Palmeiras tem feito isso em série, né?
sabe, partidas seguidas marcando muitas vezes, né? Então, eu acho que o Palmeiras, na realidade, atingiu o nível top que o Flamengo tinha atingido antes, no início da temporada. E agora o Flamengo deu uma pequena oscilada. E contra o Botafogo talvez tenha mostrado já um sinal de muito grande. E aí, talvez entrando na batalha dos técnicos, são técnicos muito diferentes, né? O Abel há muito tempo no mesmo time, o Felipe completando um ano agora, e não é comum completar um ano no comando do Flamengo, então não deixa de ser significativo também. O Felipe Luiz já tem um tempo de Flamengo, por incrível que pareça. Eu acho que a minha grande dúvida é mais a estratégia do Abel, como disse o Danilo, porque ele tem mais possibilidades nessa partida. O empate o interessa, literalmente, do que o Felipe, que, em princípio, vai adotar o modo Flamengo de jogar no Maracanã. A minha dúvida em relação ao Abel, hoje ele tem um time tão bom ou melhor que o adversário. Muitas vezes, nesses anos todos que a gente descreveu de supremacia do Flamengo sobre o Palmeiras no Maracanã, o Abel tinha um time pior ou dizia ter um time pior. Então, agora não mesmo. Mas enfrentar o Flamengo de igual não significa necessariamente escalar o time mais técnico, o time mais ofensivo, o time, entre aspas, titular do Palmeiras. Não necessariamente. Para mim, o grande jogo do Palmeiras nesse ano foi aquele jogo contra o River Plate no Monumental, como visitante, em que o Abel surpreende colocando uma escalação, em tese, mais defensiva. Né? Foi o dia que o Andreas atuou de meia atacante. Né? Então, ele tirou um atacante e colocou o Andreas. E o Palmeiras jogou com Aníbal, Lucas Evangelista, que não pode jogar, Andreas, Felipe Anderson e a dupla. Né? Então, eu estou aqui pensando o que ele pode aprontar de desconfortável para o Felipe. Nos jogos do Campeonato Brasileiro, especificamente nos grandes jogos, o Palmeiras ainda não fez um grande jogo contra os principais times do Campeonato Brasileiro. Essa é a questão, né? E é curioso, é o líder, e mesmo nos clássicos contra São Paulo e Corinthians, ele não fez grandes jogos. Talvez aquele primeiro contra o Corinthians foi bom. Em Barueri, né, no primeiro turno. Barueri não vale, né? Com uma estratégia diferente, Danilo. Sim. Se a gente for lembrar, 3 zagueiros e o Martínez como volante, numa estratégia diferente do que ele vinha adotando até então no campeonato. Verdade. Corinthians, né? Então ele mudou para jogar contra o Corinthians naquela oportunidade. Então, acho que e aí é uma situação que talvez ele possa lidar para confundir o Felipe Luiz até a hora da partida. Se vai jogar com 3 zagueiros, se vai jogar com um cara mais no meio de campo, se vai jogar com um cara mais rápido no ataque, enfim. As possibilidades dele são várias. E acho que ele, pela entrevista coletiva do Abel depois do jogo do meio de semana do Bragantino, ele está com essa série de insucessos no Maracanã muito na cabeça. Ele tá desafiado, né? Mesmo que a vantagem na tabela seja dele. Então, acho que é um duelo bem interessante, tático, técnico entre os jogadores. E acho que talvez, né, Tironi, na sua enquete, você pudesse também acrescentar os goleiros, porque, por vezes, num jogo desses, o goleiro faz diferença, né? E não só os caras que marcam gols, né? E acho que os dois têm bons goleiros com essa diferença importante. A defesa do Flamengo, encabeçada pelo Rossi, praticamente não toma gols. Isso é estatístico. É impressionante. A gente está, acho que, normalizando. Mas 13 gols em 27 partidas é uma marca... Olha, raríssima, ainda mais num campeonato brasileiro como esse que a gente está vendo. O Palmeiras